Senhor presidente, eu tenho observado aqui nessa comissão que sistematicamente tenta-se negar fatos comprovados por documentos. Eu já exibi aqui uma oportunidade e eu vou, assim como um colega senador falou da sabedoria na repetição, Platão falava que a sabedoria está na repetição. Eu vou repetir. Olha só, por gentileza, coloca a lâmina. Em 5 de julho de 2018, o senhor José Carlos Oliveira foi alertado pela Procuradora da República, que pediu, está lá, a linha B, que adote as medidas a serem adotadas em âmbito coletivo para impedir que o caso se repita em relação à sociedade em geral. Isso não são fatos. Isso não está na via da opinião. Isso é um documento direcionado. E, coincidentemente, o José Carlos, que foi o presidente do INSS, foi ministro do governo Bolsonaro. Esses são fatos. O governo Bolsonaro se omitiu deliberadamente para ocasionar o que aconteceu com essa fraude que culminou com rombo nos aposentados e pensionistas. E são fatos. E contra fatos não há argumentos. Próxima lâmina. E o que foi feito? Bolsonaro foi alertado dos desvios de fraudes irregulares do INSS durante a transição. Dizem os peritos. Ora, isso não é a via da opinião. Então, está aqui. Eu estou vendo que, como método, tenta-se atribuir ao presidente, ao governo atual, um rombo que lá, por documentos, já foram sistematicamente comprovados. Esses são fatos que têm que ser levados em consideração. Agora, eu ouvi de um parlamentar falando em prevaricação da CGU. Eu falo, olha, com todo respeito, esse deputado não sabe nem o que é prevaricação. Porque todo crime tem como elemento subjetivo da conduta o dolo. E a omissão ali do artigo 319, ela é dolosa, é intencional. A CGU é que apurou. A Polícia Federal é que apurou. Porque no governo do presidente Lula, as instituições têm autonomia. Elas têm autonomia, elas são fortalecidas. Diferente do governo Bolsonaro, que nós tivemos um ministro da Justiça que saiu atirando, denunciando Bolsonaro por interferência na Polícia Federal. Foi esse mesmo. Ex-ministro da Justiça sai detonando com o presidente Bolsonaro por interferência da Polícia Federal. Próxima lâmina. Chegou mais uma. Em dezembro de 2018, está aqui, não, março de 2019, requerimento de informações da Câmara dos Deputados ao então ministro da Economia, Paulo Guedes, e ao então secretário da Previdência, hoje senador, líder da oposição, perguntando quais foram as providências tomadas em caso de descontos não autorizados. Isso são fatos, isso são documentos, senhoras. Senhor presidente, isso é muito grave. Porque não é questão de olhar para o retrovisor, mas onde foi apurado foi no governo do presidente Lula, através da CGU, através da Polícia Federal. E, ao contrário do governo Bolsonaro, que deliberadamente se omitiu, não quis revalidar, passou 4 anos sem exigir a comprovação dos documentos e foi alertado. Próxima. Abril de 2019. O Ministério Público institui, com participação do INSS, um grupo de trabalho interinstitucional, Previdência e Assistência Social, tendo como objetivo questões afetas à concessão e à manutenção do pagamento de benefícios previdenciários pelo INSS. Mais um alerta. Próximo, linha do tempo isso. Isso é linha do tempo para que a população entenda isso. A gravidade disso, das denúncias que foram feitas formalmente e absolutamente nada foi feito. Agosto de 2019, PROCON de São Paulo encaminha ofício que relata que teve reunião com o Ministério da Justiça com participação do ministro, hoje senador, e o presidente do INSS, que levou a sua preocupação com os descontos abusivos realizados nos benefícios aposentados. Olha, isso também foi em agosto de 2019. Quer dizer, ele foi alertado oficialmente em junho de 2018, em dezembro de 2018, em março de 2019, em abril de 2019, em agosto de 2019, em maio de 2020. Próxima lâmina, 2020. Ofício do Ministério Público do Distrito Federal para o diretor da Divisão de Consignados em Benefício do INSS, questionando a relação dos aposentados e pensionistas que autorizam descontos.
eletivos de contribuição associativos realizados em benefício da Conafé. Isso é um método. Hoje nós vamos ouvir uma pessoa aqui que também foi alertada, que teve parecer da Procuradoria da Federal falando que não poderia fazer o ACT. Isso está no ofício. E aí o presidente passa por cima e fala, não, e vai dar, está aqui, ó. No processo de instrução de ACT da AMAR Brasil, parecer da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, número 7, diz, conquanto a entidade tem apresentado cópias autenticadas, tal, que deliberou sobre a renúncia da então diretoria, promoveu a eleição de nova diretoria, que elegeu a atual diretoria. É preciso alertar os gestores dessa autarquia que o INSS está sendo chamado a responder civilmente por danos em ações judiciais decorrentes de descontos de valores e mensalidades associados alegadamente não autorizados. Em razão de tal contexto, afigura-se de todo recomendável que a administração passe a apreciar. Quer dizer, a entidade interessada, para além de reunir aposentados e pensionistas, ao que parece, possibilita que qualquer brasileiro faça parte do seu quadro de associação. Assim, entende-se que a entidade não atende totalmente ao disposto no artigo 115. Foi alertado. A Procuradoria da Fazenda Especializada alertou. E aí, o que foi feito? O presidente passa por cima, inclusive com um parecer do senhor Josimar Fonseca da Silva, coincidentemente que essa CPMI pediu a prisão, e deu-lhe uma canetada e autorizou a CT. Olha, isso foi deliberadamente. Esses são fatos. Isso a oposição não fala. A oposição não fala que foi na CGU e na Polícia Federal que deflagrou essa operação, muito antes do que foi aí veiculado pela Metrópole. A oposição não fala isso, que foi através do governo que está repondo e tem que repor efetivamente esse rombo sofrido pelos aposentados e pensionistas. Agora, negar que esses fatos aqui, todos fartamente, totalmente documentados. Eu queria aqui perguntar à depoente, porque consta que o Sindinap protocolou denúncias junto ao Tribunal de Ética da OAB, Ministério Público de São Paulo e 2 vezes a Delegacia de Proteção ao Idoso da Polícia Civil de São Paulo. A senhora teve conhecimento dessas denúncias? De que ano que elas são? Elas são de 2016, 2000... Sim. A senhora sabe qual foi o desfecho dela? Não, o desfecho eu não sei. O desfecho eu não sei dizer agora. Mas foi alertado, então essa denúncia partiu do sindicato. Mas eu não sei exatamente se são essas que eu estou pensando, eu já estou bante cansada. São essas mesmo. E não sei dizer... quais são os pontos dessas denúncias, mas pode ser que sejam referentes a associações que eram montadas e que eles ofereciam revisões e não faziam as revisões para os aposentados e tomavam dinheiro. Eu acho que era isso. Perfeito. Foram várias. Isso. Foram várias denúncias de 2016, 8 do 8 de 2016, 17 do 8, 30 do 8 e assim sucessivamente. O que eu, senhor presidente, para concluir, eu só acho que contra... desculpa, só a última lâmina, por favor. Essa para mim ficou muito marcada. Além do ministro da Justiça sair, deixar o cargo sob a argumentação de que o ex-presidente Bolsonaro estava interferindo na Polícia Federal, o próprio presidente Bolsonaro fala, vou interferir, ponto final. São fatos. E aí eu quero só concluir com o que manda o Código Penal. O Código Penal ele é claro no artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, quando diz que a omissão é penalmente irrelevante quando a gente tenha, por lei, obrigação de proteção, vigilância e cuidado. E que a pessoa no Brasil pratica crime tanto por ação, mas também por omissão. E que dolo não é só a intenção, mas é assumir o risco de produzir o resultado. Tem a digital, nome e sobrenome do governo Bolsonaro nesse rombo perpetrado contra toda a população mais carente do país. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, excelência.